começar aqui a aula de hoje. Então, na verdade, o que eu tinha planejado inicialmente para uma segunda aula era mais uma atividade prática com vocês, com relação, né, a diferentes usos de marcadores, a gente já olhar um pouco como isso altera, digamos assim, o imageamento, e que técnicas a gente vai poder estar utilizando no microscópio, mas isso realmente então vai ficar quando a gente retornar para a possibilidade de atividades presenciais. Então, o que eu planejei para uma segunda aula teórica para vocês é a gente estar discutindo um pouquinho com novos marcadores fluorescentes que foram surgindo, né, depois daqueles, né, os que a gente tem mais comum de amplo uso na microscopia, e discutindo um pouquinho para vocês o que isso já vem trazendo de contribuição, principalmente quando a gente vai estar discutindo o aumento da resolução de obtenção dessas imagens na microscopia óptica, né? Então, é claro que esse é um campo, eu já estava comentando com vocês a semana passada, que vem em constante desenvolvimento, e é claro que também o desenvolvimento dos fluoróforos não vão ocorrer de maneira independente com o desenvolvimento das técnicas de microscopia, né? Porque, é claro, eles são desenhados, planejados para fazer uso não apenas na microscopia, né? Existem as outras técnicas de análise, né, biológica que a gente pode usar, bioquímica, como a citometria de fluxo ou outras técnicas, né, de espectroscopia, mas aqui no caso específico, quando a gente vai estar abordando, né, como é o tema dessa disciplina, a gente vai estar discutindo principalmente esses fluoróforos que foram desenvolvidos, mas para o quê? Otimizar técnicas de microscopia disponíveis, né? Porque, novamente, aqui não vai ser um desenvolvimento independente, mas sim sempre pensando como optimizar o imageamento usando a microscopia óptica, né? Então, claro que para isso, na verdade, a gente tem que, e eu só vou recordar um pouquinho com vocês, né, que isso já deve ter sido bem discutido com o Sebastião e com o Chico, quando a gente fala em termos que a gente tem uma limitação da resolução quando fazemos uso de um microscópio óptico, ou seja, que a gente tem como fonte de iluminação da amostra a luz, né? E no caso a luz visível. Então a gente sabe que a gente tem, né, essa limitação de resolução dos sistemas de microscopia óptica que é decorrente da característica dessa nossa fonte de luz, né? Que é da característica das propriedades da luz usada para a iluminação dessas amostras. E isso advém principalmente, né, do chamado limite ali que a gente vai ter de difração e até quanto, então, a gente consegue resolver um ponto no espaço ali da minha amostra biológica e até quanto a gente consegue resolver com a microscopia o que realmente é um ponto individualizado de outro naquele mesmo campo de visão, né? Então, por exemplo, se a gente tem a nossa amostra biológica, né? Idealmente, se eu tivesse um único ali, uma única molécula de um fluoróforo posicionado, né? Então, dentro da minha célula, né? Que eu estou observando no microscópio, na verdade, o que a gente, quando obtém a imagem de microscopia, dada essa limite, né? De difração, que a gente observa não é só aquele ponto único ali do espaço, né? A gente não consegue resolvê-lo, e principalmente como a gente tem a emissão por fluorescência, né? Que é uma emissão isotrópica também, e dadas as características do microscópio, na verdade, o que a gente vai ter é uma imagem formada e que vai ter, na verdade, intensidades ali distribuídas ao redor realmente da minha molécula, que é minha fonte de emissão da fluorescência, né? Então, no caso, o marcador fluorescente. E aí, é claro que isso tudo em termos de o quanto eu consigo resolver, né, no eixo X e Y,
né? Vai estar dependente do comprimento de onda né, que a gente está usando para a excitação, né? Então, por exemplo, se a gente vai estar usando, é lógico, ali 400 nanômetros, se eu vou estar usando mais para o verde, 500, ou se eu vou para o vermelho, né? Então, aqui entraria esse valor, o comprimento de onda. E o outro fator que é muito importante é a abertura numérica, né, da objetiva que está usando. Mas, de qualquer forma, né, os melhores, digamos assim, valores e possibilidades, né, de resolução que a gente consegue definir, então, um ponto emissor ali no meu campo de visão vai ser só realmente aqueles, em termos que eu tenho uma resolução ali máxima de 200 nanômetros, ou seja, eu não vou conseguir distinguir dois pontos que estejam separados com uma distância menor que esses 200 nanômetros, ou então também, se eu tiver moléculas menores que esse tamanho, né, eu também não consigo resolvê-la como uma molécula única, né? E quando a gente vai avaliar ainda em termos de resolução, não no eixo XY, então, ou seja, ali no meu plano focal, mas ainda se eu quiser olhar em termos de a resolução que a gente teria quando faz o escaneamento em Z, né? Essa resolução ainda perde mais ainda, né? Porque aí a gente tem um poder aí, então, de distinção menor ainda. Isso até, então, novamente, nas melhores condições ali de microscopia óptica, a gente vai conseguir realmente só resolver aí esses pontos, né, com resolução maiores que 500 nanômetros. Então, isso se a gente colocasse em termos de observar, né, o que é isso quer nos dizer, então, esses valores, é que, então, se eu tiver num espaço ali, num eixo ali X, duas moléculas de fluoróforos que estão nessa distância aqui, 750 nanômetros, dada a microscopia óptica que a gente tem, né, esse fator de limite de difração, a gente consegue distinguir que são dois emissores independentes, ou seja, então eu consigo visualizar, se eu fosse colocar aqui na minha imagem, um ponto que viria daqui e o outro numa outra região, e isso sim conseguiria distingui-los como duas moléculas separadas e duas moléculas, então, individuais. Mas conforme se a gente tiver, então, pensando desses fluoróforos mais próximos do que essa distância, né? Ou seja, se eu usar ali um fluoróforo né, um imunomarcador, então, que ele vai reconhecer e vai se ligar a uma determinada proteína, né? Mas essa proteína está presente, por exemplo, na membrana da célula, mas numa distância menor que 750 nanômetros, né? Eu vou tendo... O que acontece é que a gente ainda, nessa situação, sei lá, 650 nanômetros de distância, eu ainda consigo resolver, mas conforme eu vou cada vez mais diminuindo esse distanciamento, né, essas duas emissões começam a ter um pouco de sobreposição, né, e aí fica realmente cada vez mais difícil dessa distinção, ou seja, eu tenho a sobreposição, né, dessas emissões aqui de cada um desses fluoróforos e vai tendo uma região que não deveria ter luz, né, mas dada toda a propagação da luz nesses componentes do microscópio até chegar no detector, no final o que a gente vai estar tendo é que para valores aí, né, próximos à resolução máxima do microscópio óptico, já fica difícil ou na verdade, impossível de você realmente distinguir que aquela emissão que você está detectando na sua imagem vem de duas moléculas separadas e não, que seria, na verdade, o que a gente consegue somente distinguir, é como se viesse de apenas uma molécula ou de uma fonte de emissão, né? Então, isso advém dessa nossa limitação inerente das características, né, da luz,
como fonte de excitação, né, dessas amostras biológicas e como fonte de radiação para o imageamento, né? Então, isso se torna realmente essa limitação. E é claro, quando a gente vai pensar em termos de estruturas celulares, estruturas, principalmente se a gente quiser olhar mais em termos da biomolécula, ou seja, isso aqui, essa resolução de 200 nanômetros, fica muito acima da que a gente necessitaria realmente para, novamente, visualizar individualmente moléculas, assim como estudar mesmo propriedades e características, morfologias de alguns tipos de moléculas que têm níveis de estruturação abaixo desse tamanho, digamos assim, de 200 nanômetros, né? Então, como seria o caso que a gente fosse, então, estudar a cromatina e visualizar em termos da estrutura da cromatina, que ela tem uma estruturação mais macro, em termos de organização, mas se a gente quiser ter um maior detalhamento de como que aquela estrutura está enovelada, né? Como que essas proteínas aqui que são responsáveis pelo enovelamento dessa fita, né, de DNA, como que a gente vai conseguir olhar esses fenômenos e ver e caracterizar e visualizar se, por exemplo, existe diferença quando a célula é uma célula normal ou se é uma célula já neoplásica, né, uma célula de câncer, ou existem padrões diferentes, por exemplo, de organização dessa cromatina, se eu tenho uma célula tronco mesenquimal ou se já é uma célula especializada. Então, essas correlações, se a gente necessitar dessa informação da morfologia, dada essa resolução limitada aqui da microscopia óptica, não é possível, né? Então, como aqui a gente está mostrando nesse desenho esquemático, porque nessa resolução mais ou menos que a gente tem de imageamento atual, né, com esses microscópios convencionais ópticos, né, com essas técnicas, a gente não conseguiria ver um único nucleossomo, mas sim já um grupo de entre 20 a 25 nucleossomos. Então, é claro que se eu tenho só resolução para ver tudo isso aqui como se fosse uma única coisa, eu não teria a possibilidade do entendimento, por exemplo, se só uma parte aqui dessa cromatina está mais aberta ou mais condensada. Então, a gente perde o poder de uma certa análise, dependendo de que nível estrutural eu quero estudar essas biomoléculas dos nossos sistemas biológicos. Então, a partir disso, né, então, dada essa limitação, existiu uma série de pesquisadores que começaram a desenvolver as chamadas técnicas de microscopia de superresolução, que é justamente quebrar esse limite aqui que a gente tem dos microscópios ópticos e obter imageamento com resolução abaixo desse nosso limite aqui de 200 nanômetros, tá? Então, mesmo usando sistemas de microscopia, continua usando a luz como fonte de iluminação da amostra, mas quebrando esse limite aqui de difração, tá? E aí, dentre o que a gente está comentando de desenvolvimento instrumental, também veio junto para otimizar essas técnicas instrumentais novas, novas moléculas para fluorescência, para microscopia por fluorescência, que também foram otimizadas, pensando então novamente a melhorar essa resolução óptica aí que a gente tem dos sistemas atuais. Então, essas técnicas de microscopia de superresolução, na verdade, também são conhecidas como microscopia, e aqui se a gente fosse traduzir literalmente, né, mas microscopias que são baseadas em localização, né,
mas do inglês, então, também são conhecidas como Localization Based Microscopy, e isso advém principalmente a partir aí de 2005, que essas técnicas começaram a surgir, né? Na aula de hoje eu não vou estar abordando todas elas que tem, mas principalmente aquelas que requereram também um pouco de desenvolvimento com esses novos fluoróforos, tá? Mas, de qualquer forma, em termos dessas técnicas de Super Resolution Microscopy ou Localization Based Microscopy, todas elas, na verdade, têm como principal objetivo, então, aquilo que a gente discutiu no slide anterior, que é quebrar aquele limite de difração e obter realmente uma resolução com índices menores ali, então, dos 200 nanômetros, tá? Então, os primeiros métodos realmente vão estar desenvolvidos aí, como eu falei para vocês, a partir de 2005, né? E eles têm também uma característica, na verdade, semelhante a essas técnicas, que ao invés da gente olhar todos os fluoróforos, ou uma grande concentração de fluoróforos que foram, né, que se ligaram e marcaram a estrutura ou a proteína ou a biomolécula de interesse, né? Na verdade, o que vai acontecer é que você vai imagiar em cada um das vezes, ou cada vez que você tira uma foto, né, ali uma microscopia, na verdade a tentativa é não olhar todos os fluoróforos que estariam presentes aqui, no caso esse desenho esquemático, como se fosse, por exemplo, a marcação por tubulina ou por actina, né, uma estrutura aqui de filamentosa. Imagine que pelas técnicas convencionais de fluorescência, então a gente usa o marcador e aí, imagina, se é ligado como alvo essa proteína, todo esse filamento aqui estaria com os fluoróforos numa quantidade ali bastante expressiva, né? Que é o que a gente obtém numa microscopia, por exemplo, com focal de fluorescência convencional. Nessas técnicas de então, microscopia de super resolução, a tentativa é não imagiar de uma única vez aquela concentração bem grande de fluoróforos, mas, na verdade, imagiar fluoróforos que estejam mais distantes e em quantidades menores por cada vez. Então, na verdade, é o que eles chamam de imagiamento, então, desses fluoróforos que estejam mais esparsos ou dispersos, desculpa, que em inglês é sparse, né? E, na verdade, a tentativa, como nesse desenho aqui esquemático a gente tem, era imaginar fluoróforos que estão o quê? Distantes o suficiente, ou seja, acima daqueles 200 nanômetros que a resolução nos permite pela difração, né? Então, por isso que essa tentativa de imaginar fluoróforos que estejam bem dispersos naquelas estruturas alvo, né? Só que se eu também tenho poucos fluoróforos imagiados por vez, esse é um problema, porque daí eu tenho pouco sinal de fluorescência, e isso, pouco sinal de fluorescência, me resulta numa imagem também de baixa resolução ou de baixa qualidade. Então, né, essas técnicas, o que a gente tem que fazer é imaginar aqui um campo e um subgrupo disperso de fluoróforos em pouca quantidade, e a gente repete diversas imagens, e aí como alvo, não esse primeiro grupo de fluoróforos, mas numa segunda vez vai imaginar um outro grupo também disperso de fluoróforos, e isso numa sequência de várias imagens, até que você tenha, lógico, um número de fótons fluorescentes coletados suficiente para te resultar numa imagem com bom contraste, né? E, além de tudo, ter, no final dessas várias sequências, né? Se eu pegasse uma linha aqui, como essa aqui, desse filamento, nessa primeira sequência eu imaginei aqui 3, né? Numa outra imaginou outros 2, mas
seguindo aqui, vocês estão tentando preencher o que na primeira imagem não foi imaginado, tá? Então, é lógico, isso tem que pensar globalmente, digamos, né, em todo o seu campo de visão, e daí, então, fazer N aqui imagens, cada vez imaginando, então, um subgrupo disperso de fluoróforos, até que no final você reconstrói a sua imagem global com todas essas imagens aqui tiradas, então, subsequentes, e no final das contas, se você tem, então, novamente, esses fluoróforos imagiados, eles estão bem dispersos e bem separados, fazendo os cálculos ali da point spread function, você consegue, então, dado um ponto, mesmo que ele tenha, né, espalhamento da luz, essa divergência, você consegue, se não tem um outro fluoróforo muito próximo que estaria sobrepondo essas emissões, você consegue fitar, né, essa emissão gaussiana dessa molécula, desses fluoróforos, e com uma precisão bastante boa, localizar realmente aonde estaria o centro emissor dessa emissão aqui gaussiana, tá? Então, é o que esse desenho aqui, na verdade, explica, é isso, né? Nessas condições, novamente, que eu tenho os fluoróforos distantes e poucos, né, dispersos, então, isso aqui é o que a CCD, né, ou a fotomultiplicador, o meu sistema de detecção no microscópio estaria vendo, então, mas isso aqui a gente consegue fitar por uma gaussiana e localizar com uma maior precisão onde estaria o centro emissor dessa fluorescência coletada. Então, daqui para cá, dá uma olhada o que tipo de já melhora em termos de resolução axial que você consegue com esse tipo de microscopia. E aí é claro que isso vai fazendo pontualmente, ou seja, para cada uma dessas imagens fluoróforos mais individualizados, até que se reconstrói essa imagem como final. Mas essa reconstrução final mantém a precisão que você obtém desse processamento, digamos assim, com a ideia de como se estivesse, então, localizando uma única molécula, um único fluoróforo por vez. Então, essa obtenção aqui se mantém na hora final da imagem reconstruída total, tá? Então, essas técnicas com esse, né, objetivo, e até por isso que, como se consegue localizar muito bem, né, e por isso que elas também são conhecidas como esses métodos, né, de microscopia por localização, né, resulta no final numa precisão ou numa resolução aí da ordem entre 10 e 50 nanômetros. Então, pensando ali do que a gente tinha, né, em termos de, com os métodos convencionais, né, quando a gente usa a luz, a gente tem resoluções da ordem de 200 nanômetros, nas melhores condições possíveis. Olha o quanto aqui já se ganha, né, então, na resolução ali dessas imagens, usando essas técnicas de super resolução, tá? Aqui, é claro, todo método vai ter vantagens e desvantagens, então, mais ou menos explicando como esse método ocorre, eu já fui falando um pouquinho para vocês que esse tipo de imagiamento, como a ideia é imagiar poucos fluoróforos por vez, é claro que isso me resulta num tempo de aquisição final, por eu ter essa imagem reconstruída, é um tempo longo, né, de exposição, porque você vai ter que fazer várias imagens coletadas, né? Tem essa alta dependência né, então, do número de fótons coletados, né? Então, é claro que, comparado com o método convencional, que eu tenho muito fluoróforo e eu pego a emissão deles todos de uma vez, né? Então, aqui, novamente, você tem essa dificuldade com relação a esses métodos aqui que dificultam ou aumentam bastante o tempo de exposição, e é claro que isso também, no final das contas,
me resulta que eu tenho também uma maior taxa de fotodegradação ou fotobleaching, né? Também não só do próprio fluoróforo, mas também das próprias biomoléculas, né? Então, presentes ali da minha amostra biológica. Então, tem também, digamos assim, essas limitações. E também por essa característica de longo tempo de exposição para eu conseguir ter uma imagem adequada, também acaba que, dependendo do método, inviabilizando, na verdade, muito o imageamento de amostras vivas, né, de células vivas. Então, também, novamente, você vai ter, às vezes, que realmente a maioria dos métodos aí fazer mais uso só de células fixadas, né? Então, também diminui em termos de o quanto que você pode fazer de métodos ou de experimentos que você queira fazer com a célula. E aí, quando surgiu, então, essa nova grande evolução, digamos assim, da microscopia óptica, né, com a quebra do limite de difração, realmente foram surgindo, então, foi surgindo a necessidade de se ter marcadores fluorescentes que tivessem características importantes para que esse tipo de processo fosse feito de maneira mais adequada e com uma maior eficiência. Então, novamente, aqui o desenvolvimento dos fluoróforos, como a técnica muda um pouco, é lógico que as propriedades interessantes e ideais para um fluoróforo, para esse tipo de método, é um pouco diferente. Então, por isso que novos desenvolvimentos também foram surgindo específico para essas técnicas. Meninos, essa parte aqui ficou clara? Alguém tem alguma dúvida? Legal. Qualquer coisa, novamente, gente, como a turma é pequena, podem ligar o microfone ou fazer o questionamento aqui pelo chat, tá bom? Mas vão me parando, porque senão eu também, às vezes, não sei se vocês dormiram na aula, se não estão entendendo nada, se está muito chato, tá? Então, dão um retorno para mim. Qualquer dúvida, me parem, tá bom? E dentre essas técnicas, na verdade, a técnica que uma das primeiras a serem desenvolvidas e que até por isso é uma das técnicas mais utilizadas até o momento dessa linha de Localization-Based Microscopy é a STORM, né? E o pessoal sempre é bom de tentar, na verdade, achar um nome que, né, a nomenclatura fique boa para fácil guardar, né? E aqui, na verdade, esse acrônimo, então, ele vem do inglês, que é a Stochastic Optical Reconstruction Microscopy, ou se a gente fizer, então, uma tradução literal aqui, é uma microscopia por reconstrução estocástica óptica, né? E o que seria isso? Esse evento da gente poder realmente fazer, como eu mostrei no slide anterior, esse imageamento de fluoróforos que estão dispersos, mas a gente tem que repetir esse imageamento várias vezes até eu ter sinal suficiente e, é lógico, reconstrução de toda aquela morfologia toda da estrutura-alvo, né? Esses múltiplos eventos que estão ocorrendo de excitação e emissão são eventos que podemos estar chamando ali estocásticos, né? Então, é por isso que vem o nome aí do STORM, tá? E aí, então, como a gente estava comentando, uma das formas de se possibilitar fazer esse tipo de imageamento só realmente de poucos fluoróforos e eles estarem bem dispersos, né? Surgiu, ele pode, na verdade, ser feito com duas grandes classes de fluoróforos, né? Se a gente fosse ali classificá-los.
Um que é o STORM, que é feito com fluoróforo de ação direta, que na verdade, então, você excita, e isso a gente comentou bem também na aula passada, você excita diretamente a minha molécula fluorescente aqui, e ela é o meu próprio, a emissão dela é o que a gente detecta para fazer a imagem de fluorescência, né? Então, esse é chamado reporter, né? Então, é feito diretamente, então, a excitação desse fluoróforo. É claro que aqui, lembrando que a gente já discutiu e é válido da aula anterior, esse repórter aqui pode ser um marcador direto, que é a própria molécula fluorescente, que pode, né, ter afinidade, ou ela pode estar ligada a um anticorpo, que se liga então à proteína-alvo, mas ela já carrega aqui diretamente a molécula fluorescente, né? Então aqui também é válido. Aqui o repórter seria, digamos assim, um método que eu tenho ali direto de emissão de fluorescência, tá? O segundo grupo, né, para os marcadores fluorescentes para STORM, na verdade, eles são usados que eu tenho uma segunda molécula, que é inicialmente, então, o ativador. Então, ou seja, a luz de excitação ali do meu microscópio, o comprimento de onda que eu escolho é para excitar o ativador. E esse ativador vai emitir luz, vai emitir uma luminescência, né? Pode ser a própria fluorescência dele aqui. E essa luz emitida é que vai excitar o repórter, que então vai ser excitado também por luz, só que não é a luz do microscópio, já é a luz então emitida pelo ativador. E a luz ou a fluorescência que é detectada para realização da imagem é a fluorescência emitida pelo repórter, tá? Então, aqui, é claro, é uma ação ou é uma indução indireta, eu preciso excitar uma molécula, que é ela que a sua emissão vai excitar a segunda molécula que eu vou detectar, então, para a formação da imagem, tá? Então, pode ser feito através desses dois tipos aqui de classes, digamos assim, então, de marcadores, tá? Mas, na verdade, a propriedade principal que é importante, que se necessita para fazer o STORM, né, é que esse marcador fluorescente tem que ter essa característica dele ser fotoexcitável, mas que ele passe por dois estágios aqui, que tem que ser, tem que ter conversão aqui entre um e outro. Um estado desligado no escuro, ou seja, ele ali, a emissão ela só é então obtida numa fase, né? Então ele só que é o estado dele ligado, então que ele vai estar realmente emitindo, mas tem que ter essas transições aqui dessa molécula e eventualmente, dependendo aqui do número de ciclos, vai ser, lógico, ter uma hora que essa molécula aqui vai ser fotodegradada, né? Então tem o photobleaching dela, tá? Então, para o STORM, normalmente, então, se usa concentrações menores do que a gente usualmente usa para uma marcação, para uma microscopia de fluorescência convencional, tentando também, então, obter menores quantidades aqui e facilitar, então, um pouco essa marcação mais dispersa, mas, de qualquer forma, então, a grande diferença vai ser que, então, esses, de alguma forma, esses fluoróforos aqui que a gente usa no STORM tem essa característica aí de ligar, desligar, ligar, desligar, justamente para que a gente possa novamente fazer o imageamento somente de algumas moléculas por vez, e não todas ligadas ao mesmo tempo, ou todas fotoexcitadas ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de mecanismo também, no final das contas,
são usados alguns outros tipos de meios para otimizar esses processos, né? Não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque isso varia em função realmente do fluoróforo conhecido, né? Mas o que eu queria deixar aqui de recado é isso, que foram desenvolvidos fluoróforos que têm essa possibilidade aqui, têm essa propriedade e que acabam de maneira efetiva possibilitando a realização dessa microscopia aí de alta resolução. Então, de qualquer forma, para o STORM, realmente existem características e propriedades fotofísicas desses corantes que são muito relevantes e muito importantes para se ter, né? Então, principalmente aqui, depende que essa taxa aqui entre on e off seja pequena, ou seja, a ideia é que eu tenha mais fluoróforos, digamos, no estado desligado ou no estado escuro, ou não emitindo, do que ligado, né? Então, porque se eu escolher um fluoróforo que é o contrário, né, aquele imageamento disperso fica difícil de ser feito, né? Ao mesmo tempo, lembra como eu falei no slide anterior, como por vez é poucos fluoróforos que a gente está detectando, eles têm que ter uma alta eficiência quântica de emissão de fluorescência, né? Porque senão, se eles tiverem uma baixa, eu preciso ter uma maior concentração deles para eu ter o mesmo sinal final, né? O mesmo sinal detectado. Então, comparativamente, se eu tenho 2 fluoróforos, eu vou sempre escolher aquele que realmente tem uma maior eficiência quântica de emissão de fluorescência. E então, eles têm que ser bastante luminosos individualmente, também, então, porque senão é difícil de, lógico, detectá-los. E a outra característica aqui que é importante, que eles têm uma baixa taxa disso aqui, do photobleaching, porque eu preciso que esses fluoróforos façam esse ciclo aqui ligado, desligado, ligado, desligado, muitas vezes, inúmeras vezes, porque senão, se eles tiverem uma alta taxa de photobleaching, como os tempos de exposição são muito longos, olha, a irradiância que normalmente se usa é muito grande, a potência desses lasers, a gente tem que usar em alta potência, e se eles forem muito fotodegradados, no final das contas também a gente não tem aquela sequência toda de imagens suficientes para poder ter a imagem final reconstruída. Então, esse corante aqui, esse marcador fluorescente, tem que conseguir resistir aí a altas taxas aí de radiação do meu laser para microscopia, né? Então, isso é a tal baixa taxa de photobleaching, que é uma característica importante para poder fazer o STORM. E só para então vocês terem uma ideia que tipo de aumento da resolução se obtém fazendo isso, né? Então, obtendo a imagem via STORM. Então, as micrografias aqui na linha superior. Então, vocês têm com a microscopia convencional, né? Então, que a resolução aí está da ordem de 250 nanômetros, né? E aqui em 2 áreas selecionadas, então talvez num aumento não muito grande a gente não percebe tanto, mas quando a gente seleciona áreas e aí a gente quer ampliar e observar isso, né? Resulta essas imagens super pixeladas ali que relembram aquelas anteriores que a gente estava mostrando, né? Porque aqui você não tem resolução suficiente para individualizar a molécula do fluoróforo em cada uma daquelas posições. E no final das contas, é claro, né, por essa limitação aqui de resolução, você não vai conseguir resolver estruturas que tenham ali um tamanho, né, ou no caso específico ali, o diâmetro desses filamentos, se for menor que 250 nanômetros, você não tem resolução realmente para poder resolver essas estruturas, né?
E olha aqui, então, nessas imagens aqui na linha inferior, qual que é realmente a resolução, uma imagem aqui muito menos borrada, mesmo fazendo uma ampliação de estruturas aqui. Olha, dá uma olhada aqui, qual que é a barra aqui de resolução, é 500 nanômetros, né? Então, ainda assim, olha, dá uma olhada como realmente vocês conseguem observar e visualizar essa estrutura comparativamente aqui. É indiscutível o ganho que se tem, tá? E, novamente, o Storm, na verdade, não teve nada de muita variação, ou praticamente nada, em termos do instrumento, em termos do que? Não se precisou usar nada de nenhum outro componente óptico, não está alterando, não é um tipo diferente de laser, né? É só o modo realmente, é lógico, com as características e escolha de fluoróforos possíveis de serem utilizados para Storm, trabalhando um pouco o modo de magiamento, né? Mas realmente já então obtendo um ganho na resolução bastante expressivo, tá? Então, por isso que o Storm realmente vem sendo utilizado bastante quando realmente se necessita esse nível de resolução, então aí da ordem de 20, aí depende, é lógico, essa resolução vai depender do marcador disponível, do fluoróforo que tem, e é claro, mesmo a distribuição que você tem daquela proteína alvo sua marcada, se ela é super populosa, ela está muito, né? É claro que também é impossível você obter grande aumento de resolução, mas ainda vai ser sempre melhor que isso aqui, vai estar novamente da ordem aí entre 10 a 50 nanômetros as resoluções aí que se obtém, então, inclusive com o Storm, né? E aí, então, a gente tem uma classe nova de marcadores fluorescentes e marcadores fluorescentes no vermelho, né? E, na verdade, eu vou trazer, então, resultados desse artigo, que eles apresentam esses novos fluoróforos, né, que eles desenvolveram, né? E, especificamente, na verdade, como vocês estão olhando aqui no finzinho, eles foram, na verdade, desenvolvidos por uma segunda técnica de super resolução, que eu vou mostrar para vocês, que é a STED, tá? Mas vamos dar uma olhadinha em termos de o que eles apontam também, né? Como não são fluoróforos que só podem usar para STED, né? Eles podem também ser usados pela microscopia convencional de fluorescência, mas aqui já mostrando, como a gente estava comentando, um exemplo realmente do desenvolvimento paralelo, digamos, de técnicas de microscopia com o desenvolvimento de moléculas para a marcação fluorescente, tá? Aqui eles apresentam duas estruturas de fluoróforos que já existiam, né? Fluoróforos ali na região com emissão do vermelho. Fluoróforos nessa região de emissão, né, são sempre interessantes. Lembra que a gente sempre quer a escolha dos fluoróforos para marcação de uma determinada amostra, a gente sempre vai buscar fluoróforos que emitem o mais distante possível entre um e outro, né? Se a gente quer usar mais de um marcador ao mesmo tempo, né? E marcadores com emissão na região do vermelho são uma necessidade importante que realmente que a gente tem, né? E aí, então, eles apresentam os principais desvantagens e limitações com esses dois fluoróforos que existiam anteriormente, né? Ou que a gente tem disponível para uso, né? Aqui no caso desse ATO 647AIN, ele fala que a gente tem uma fluorescência background, então provavelmente além talvez da própria fluorescência do meu marcador em si, né, que é uma molécula fluorescente que aqui no caso emite no vermelho, quando ele tem essa característica aqui, né, esse um pouco
lipofílica, o que eles falam é que quando faz o uso desse marcador, eu tenho um aumento de uma emissão de uma fluorescência base daquela minha amostra biológica que acaba atrapalhando o resultado final, né? Eu não sou química, né? Mas aqui ele aponta, então, grupamento químico que resulta em problemas para outro tipo de uso. Aqui na microscopia não é tanto nosso problema, mas se você quer fazer o uso de uma, por exemplo, análise em eletrofluorese, então esse marcador não é muito interessante, mas então para esses métodos analíticos. E é claro que eu também discuti com vocês na semana passada, como, lógico, em toda a área de pesquisa é difícil a gente ter um único método de avaliação que responda tudo, né? Então, usualmente, no mesmo experimento, a gente usa várias técnicas, usa microscopia, pode usar citometria de fluxo, pode usar eletroforese, pode usar... Então, às vezes, até a gente, se já está planejado mais de um método, e se a gente pode usar o mesmo marcador fluorescente que tem eficiência de resposta em diferentes métodos, ou nos métodos que a gente vai usar, é lógico que torna mais robusto o seu delineamento experimental, né? Porque é um outro, você começa a usar vários marcadores, mudando a cada técnica, traz mais um fator ali de variável no seu experimento, tá? Esse outro marcador também, então, na região do vermelho, essa outra molécula fluorescente na região do vermelho. A principal desvantagem, eu acho realmente, então, que como tem uma carga negativa, isso acaba dificultando a permeabilidade celular, então isso, lógico, você não, é um problema, porque usualmente, a não ser que você vai marcar sua célula, né, mas se é para pensar nessa molécula como repórter fluorescente e eu quero fazer como alvo uma proteína que está numa organela dentro da célula, né? Se você tem essa problemática aqui, é claro que também isso é uma desvantagem importante, né? E também em termos de estabilidade dessa molécula em alguns tipos de meio que usam, né? Então aqui no caso ela só é mais estável realmente com meios do tipo éster, né? Então também pode limitar um pouco dependendo da sua amostra, e principalmente aqui se você for usar para amostras em células vivas, né? Então aqui eles apontam como desafios que eles se propuseram, na verdade, e eles estavam buscando melhorar, então, dos marcadores fluorescentes no vermelho disponível, eles queriam moléculas que trouxessem, lógico, as propriedades espectrais interessantes para o marcador fluorescente, mas eles queriam, então, buscar uma melhor fotoestabilidade nesses meios de cultivo. Lembrando que, como também eles estavam desenhando por uma técnica de localization based microscopy, essa característica que a gente também já, né, apontou em algum slide anterior, tem que realmente estar presente, ou seja, uma alta eficiência quântica de emissão de fluorescência, né? E aqui, na verdade, eles estavam buscando realmente emissão entre 750 e 775 nanômetros, que para STED, quanto mais a gente vai ali para o infravermelho, tem uma característica mais interessante, tá? Então, essa era, na verdade, os desafios pelos quais eles pensaram no desenho dessas novas moléculas. E eles chamam aqui do vermelho, né? Mas na verdade é porque mesmo vermelho e para frente, né? Eles não vão ficar falando, porque aqui a gente já está realmente no infravermelho. Calma aí, agora eu preciso puxar outra apresentação. Se alguém quiser fazer uma pausa para pergunta. Tá todo mundo entendendo? Tá dando para acompanhar? Estão todos acordados?
Ai, meninos, realmente, essa coisa de dar aula sem olhar a carinha de vocês, para mim é o maior problema. Eu não sei se vocês estão com sono, se não estão entendendo o que eu estou falando. E essas plataformas e esse tempo de aula, eu acho que a gente cansa muito mais rápido, tanto eu como vocês, né, de assistir. Então, realmente, eu acho que a tentativa é eu finalizar a aula, não em 2 horas, não. Eu quero um tempo menor, porque eu acho que perde muito rendimento aqui, se a gente se estender demasiado. Mas vamos lá. E agora vem. Então, nossa, vamos lá. Aqui. Então, esse grupo então veio com 4 moléculas fluorescentes distintas, que têm o mesmo núcleo, né, a mesma porção central, e no final que variam alguns grupamentos aí, químicos laterais, né, em determinadas posições, e aí eles vão, e também o número, digamos assim, aqui, ou o comprimento dessas cadeias aqui também. Então, que vocês estão vendo aqui a diferença entre eles, né? Então, esse grupo aqui radical nessa posição R, o segundo aqui, então, que tipo de átomo eles tinham nessa posição, nesse anel aqui em X, e o N é o comprimento, então, dessa cadeia aqui lateral, tá bom? Então, daí vocês veem que eles têm algumas diferenças ali em termos de grupamento químico que estão em cada uma dessas posições. No final das contas, o que importa para a gente, né, é essa tabelinha aqui que eles apresentam, em termos de, essas novamente são as 2 moléculas já existentes, né, e aqui as propostas dessas novas moléculas fluorescentes que eles desenharam, tá? Então, aqui nessa tabela a gente tem comparativamente as principais propriedades aí, quando a gente vai olhar as características físicas para o marcador de fluorescência, né? Então, aqui a máxima absorção, ou seja, que comprimento de onda de laser eu preciso ter para a excitação. Então, vocês estão vendo, todas elas são excitadas aí, principalmente aí em torno de 630, e no máximo essa aqui, em 644, mas principalmente essas regiões aqui são fáceis da gente ter realmente esses lasers no microscópio. Aqui estão as regiões onde elas têm excitação máxima, né? Então, onde a banda de emissão de fluorescência tem maior amplitude. Aqui o ideal é a gente sempre buscar o maior distanciamento possível entre excitação e emissão, porque, é claro, apesar da gente fazer o uso de filtros, né, mas mesmo os filtros vão ter, dependendo das qualidades, né, às vezes o corte deles não são tão 0 e 100%, sempre vai ter também um rabinho ali de que deixa ainda passar algum nível, né, de excitação, né? Acho que vocês viram como são as características dos filtros, né? Passa alta, passa banda. Então, não é mais fácil se a gente conseguir realmente eliminar completamente a luz de excitação ou melhorar cada vez mais a detecção apenas da emissão do fluoróforo, se eles estão o mais distante possível, né? Então, isso também é uma coisa que a gente pode olhar e comparar em termos da eficiência de cada um desses fluoróforos, tá? O coeficiente de extinção, na verdade, é o quanto que eles precisam em termos de absorção, né? Então, uma medida mais ou menos de qual que é a capacidade deles de absorver energia num dado comprimento de onda. Então, claro que esse coeficiente de extinção é para cada fluoróforo,
correspondente à sua melhor comprimento de onda de excitação, tá? Então, eles estão mais ou menos bem próximos, né? O que muda mais é só esse aqui, um deles que existia já, né? As cargas, lembra que a gente estava comentando que isso vai ter uma maior ou menor afinidade por penetração para meios intracelulares. O nível de estabilidade deles em termos de, ali em soluções, eu acho que aqui é mais em termos de tempo útil e de vida, né, desses fluoróforos em prateleira, né, antes do uso. Aqui que a gente comentou que é muito importante para essas novas técnicas, a eficiência quântica de emissão de fluorescência. Então, esses valores vão de 0,05, então seria entre 5% e 100%, normalmente, dessas moléculas. Então, todos eles, com exceção desse aqui, estão mais ou menos, né, da ordem de entre 50% e 55%, então é uma eficiência quântica boa para comparativa dessas moléculas aí fluorescentes, tá? E isso aqui até eles tiraram tempo de vida da fluorescência, porque você pode, então, também usar, né, para fazer caracterização em técnicas de Flynn, né, ou fazer o uso, então é importante saber. Então, tem isso aqui em meio, agora deixa eu lembrar se é aquoso, um é aquoso e o outro é no meio celular, isso, perdão. Então, C em solução aquosa e aqui já em amostras biológicas, em amostras de célula, então vocês já veem o quanto que cai, né, digamos assim, esses tempos de vida de fluorescência. E lógico, aqui vai ser importante a escolha, porque se você tem tempos ali muito curtos de fluorescência, aí vai depender da resolução do seu sistema ali para obtenção das imagens por tempo de vida de fluorescência, né, para a técnica de Flynn. Então, se forem, às vezes, tempos muito curtos, aqui você não tem resolução suficiente, então inviabiliza o seu uso em Flynn, né? Então, isso também é importante característica na escolha de um marcador fluorescente. E é claro que também solubilidade em meios tampão aquosos são importantes porque, novamente, em cultivo celular a gente faz bastante uso deles. E se essas moléculas não são solúveis, vai formar agregados e, é claro, ali já vai perder a capacidade ou a característica de ser um bom marcador fluorescente. Ups, o que eu fiz? Então, aqui eles apresentam para essas 4 novas moléculas os espectros de absorção e emissão. Isso que eu estava comentando com vocês, o ideal era isso aqui estar completamente separado e o menor nível de overlap aqui, né? E também, como eu falei para vocês, essa pequena separação entre eles, assim, o nosso filtro tem que ser muito bom, né? Para realmente conseguir tirar o máximo aqui da excitação. Mas é claro, se eu começo a escolher filtro o mais longe possível, né, eu já não tenho muita emissão aqui, né, de fluorescência, ele está aqui bem, a maior amplitude aqui, mas se eu escolher essa região aqui na hora de fazer a minha imagem, olha o quanto de luz ainda tem da excitação. Então, isso inviabiliza bastante, né? Então, essas também são características importantes de olhar, mas no uso desses marcadores fluorescentes, apesar daqui ter menor eficiência quântica de emissão de fluorescência, vai ser as regiões que vão estar, lógico, olhadas, na verdade, por esses sistemas, porque aqui, ó, não tem nada de excitação, né? Então, você não vai ter a influência da luz de excitação nesse tipo de imagem. E
Deixa eu contar para vocês como é que é esse tipo de microscopia STED, né? Então, aqui, na verdade, ela vem do acrônimo, né, também em inglês, que é do Stimulated Emission Depletion Microscopy. Então, na verdade, se faz uso, aí aqui sim, ao contrário do Storm, tem que ter uma mudança um pouco do instrumental, do microscópio, porque, na verdade, o que, que é feito? A tentativa aqui é você usar uma segunda luz de estação, uma segunda luz da laser, só que ela vai tentar fazer um confinamento da luz de estação original e com isso deixar com que a gente só vá ver a fluorescência de uma região bem central do feixe de estação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, acho que fica mais claro quando vocês vão ver aqui esse desenho esquemático. Então, por exemplo, a gente tem aqui a luz de excitação do meu sistema laser. Então, lembrando, vai ter aquele feixe gaussiano, né? Uma região mais central, mais intensa, mas eu tenho ainda uma luz ao redor menos intensa. Isso aqui causa aquela nossa problemática em termos, né, no limite de difração, e daí a gente ter essa diminuição do poder de resolução. A ideia, então, do STED é usar, então, uma depressão estimulada da emissão, e aí o formato desse segundo feixe é um formato do tipo donut, né, tipo rosquinha, que tem uma emissão em toda essa periferia aqui, mas a região central, vocês estão vendo, não tem luz, né? Então, por isso que tem esse formato aí de rosquinha. E aí, então, quando eles estão em uso, ao mesmo tempo, o que, que acontece? Vocês estão vendo que eu minimizo aqui a minha porção central do laser de excitação, e na verdade a minimização vem porque quando a gente tem a molécula, então, nosso marcador fluorescente vai ser excitado por esse primeiro comprimento de onda. Se eu deixar sem fazer o STED, vai ter, lógico, uma emissão espontânea, né? Mas eu também, usando o STED, eu vou ter uma emissão estimulada, mas só ao redor aqui dessa posição. E aí, então, no final das contas, vai estar conseguindo fazer o quê? Um confinamento melhor do meu efetivo point spread function, né? E aí, esse tipo de procedimento faz com que eu aumente a minha resolução, porque eu vou estar detectando a fluorescência apenas dessa região central, tá? Porque eu não vou detectar de toda a área ali que eu tinha inicialmente do meu laser de excitação, tá? Então, esse desenho também aqui geraria o que no final das coisas, no espécime, né, a gente tem esse aumento, digamos assim, da resolução por esse confinamento de onde vai ter realmente a emissão vindo de fluorescência, tá? Então, como eu estava comentando com vocês aqui, realmente a gente tem que ter um segundo laser, né? Para fazer o formato da iluminação desse tipo de rosca, então tem que fazer o uso de um componente óptico ali que vai promover esse tipo de formato, né? Além disso, vocês estão vendo que o laser de excitação vem primeiro, tem um ΔT para chegada do segundo laser, né, para fazer então essa depressão. E a outra coisa, lógico, tem um segundo espelho dicróico aqui que tem que ser posicionado, né, frente de qualquer fonte de luz que a gente vai usar ali de excitação das amostras, tá? E o restante daí é igual, tá? Então, na verdade, isso esse novo método, novamente, existem componentes novos, mas ainda assim usa fonte de luz, usa fonte de luz laser, a ótica né, é convencional de microscópio, e isso já garante ou já resulta numa maior resolução ali abaixo do limite de difração, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia em termos de em que comprimentos de onda dá para se usar, né? Então, aqui vocês veem a excitação, no caso aqui foi usado o corante de Nile Red, estado em 570 nanômetros, a fluorescência entre 600 e 640 nanômetros, e o STED, na verdade, é olhado ali em 715 nanômetros, tá? Então, se faz, desculpa, o excitado aqui, eu acho que aqui é excitado. Deixa eu ver nesse outro, só para confirmar. Agora eu não tô me lembrando aqui ao certo. Não, eu acho que é da detecção mesmo, tá? Mas isso aqui acho que eu confirmo com vocês depois. Eu preciso pegar direitinho desse artigo aqui, o experimental do laser de excitação. E aqui, então, fazendo a microscopia STED, com esses marcadores novos aí desse grupo, aqui é a mesma coisa, a gente sempre comparando as imagens do confocal, e aqui no caso, então, a imagem com STED, com um dos marcadores aí novos deles, e esses marcadores, eles foram, na verdade, então, conjugados com anticorpos para se ligar especificamente a uma proteína de poros da membrana nuclear, né? Então, também, olha o que a gente aqui consegue resolver muito melhor, é lógico, como é essa distribuição desse complexo de poros da membrana nuclear, né? Que aqui fica uma imagem muito mais borrada, né? É lógico, os tamanhos aqui em termos da emissão desses fluoróforos fica muito mais difícil realmente da gente resolver que tipo de estrutura real existe com relação à distribuição, então, desse complexo de poros na membrana nuclear. Né? Então, daí eles testaram com os 4 tipos, vocês estão vendo aqui, né, de marcadores. Uns vão ter, né, a gente vê um pouco de diferença em termos de intensidade de emissão, né, tudo isso, mas de qualquer forma, todos eles em termos comparativos com a microscopia confocal convencional de fluorescência, realmente a resolução é bastante aumentada. E isso quando eles fazem, então, né, aquela definição, então, da resolução axial que se tem, né, aqui para os diferentes aí tipos de marcadores e até comparando, então, com os marcadores convencionais, né, vocês veem realmente que tem resoluções aí da ordem bastante interessantes, inclusive até um que teve uma performance ali com uma resolução menor de 25 nanômetros. Tudo bem por aí, pessoal? Aqui eles também marcaram a tubulina, né, que a gente vê e revê, porque é meio que todo mundo que desenvolve métodos novos nessa área, alguma coisa assim, usam muito as imagens de tubulina como exemplos, né, do aumento dessa resolução de imageamento, e aqui da mesma forma, né, o que se consegue, então, digamos, do imageamento usando esses 2 marcadores, né, que já melhora muito. E aqui, inclusive, até eles põem um comparativo, dá uma olhadinha o que é o dado cru sem um processamento, então, né, já direto com o STED tem até uma melhora, né, mas esses dados, inclusive, né, eu acho que dependendo do processamento, poderia até melhorar ainda mais, né, no caso do STED.
tá? Mas de qualquer forma já tem uma resolução mais que suficiente, novamente, para, de maneira bastante precisa, resolver essas estruturas aqui, né? Então, tanto tubulina, como aqui a vimentina também, que foi da mesma forma marcada e feito com focal versus o STED. E aí uma outra que eu queria também mostrar para vocês, em termos de técnica que tem e que também necessitou de desenvolvimento de marcadores específicos para isso, né? É a microscopia FRET, que vem então de Foster Resonance Energy Transfer. E aqui dá uma olhadinha a que nível, digamos assim, de complexidade, abrindo daí também um campo de possibilidades que se pode de imaginar, né? Porque a microscopia FRET não só possibilita, então, esse aumento de resolução, mas aqui você já começa a ver possibilidades de fazer imageamento e olhar metabolismo. E olhar aqui, por exemplo, nesse exemplo que está nesse desenho esquemático, até nível do quê? De ação de determinadas, por exemplo, enzimas ou de ligação muito específicas, né? Então, vamos olhar aqui no item A. O que acontece, na verdade, o FRET? Ou seja, qual que é o resultado, que emissão a gente vai estar detectando na microscopia. Então, o que acontece? Aqui se faz uso de dois marcadores, na verdade, né? Ou duas moléculas que, quando estão isoladas, não tem emissão de fluorescência, tá? Então, por exemplo, você põe lá por imunomarcador, uma molécula, você liga ali na enzima de interesse, e daí, na verdade, você quer ter um método quantitativo, né, ou semi-quantitativo da presença de um substrato, tá? Mas que esse substrato, então, sei lá, tem essa ligação específica com essa enzima. O que acontece? Que aí esse substrato também vai estar ligado a alguma coisa, né? Que na presença de ligação, ou seja, na interação enzima-substrato, o que acontece? Essas duas moléculas, elas vão estar o quê? Próximas, ou bem próximas o suficientes que o FRET possa ocorrer, tá? E aí, o que acontece? Então, quando, na verdade, a gente tem isso aqui, por exemplo, a luz de excitação do meu microscópio vai ativar essa porção aqui, que seria o meu... lembra que eu mostrei para vocês lá do Storm, que a gente pode fazer com um ativador e um repórter? Então, esse aqui seria o ativador, né? No mesmo, né, digamos assim, classificação. Então, a luz do microscópio excita o ativador, mas se o substrato não está ligado nessa enzima, essa molécula aqui tem uma emissão, mas eu não vou nem detectar essa emissão, porque não é meu alvo, né? Meu alvo é detectar somente aquilo que ocorreu via FRET. Mas, na presença da ligação substrato com a enzima, essas duas moléculas estão próximas o suficiente. Que acontece? Eu excitei o meu ativador, o ativador emitiu uma luminescência, essa luminescência excita esse meu marcador fluorescente, e aí sim eu tenho a emissão de fluorescência. Então, o que é detectado para a imagem de fluorescência é somente quando ocorre o FRET. Então, imagina aqui o potencial que a gente tem de mudou o que a gente pode imaginar nas células. Aqui eu não estou só imaginando aonde a enzima está, mas eu estou imaginando quando a enzima está ativa, ou seja, quando ela já está em funcionamento, tá? Então, já torna, digamos assim, uma possibilidade ali de imaginamento, já abre um outro campo, né? Acho que vocês estão me entendendo aqui, que as possibilidades, digamos, que a gente tem, né? Fica bastante interessante, porque usualmente a microscopia, a gente
inicialmente só usava realmente para o quê? Para ver morfologia, ver a distribuição e, né, uma análise semi-quantitativa, como que está a concentração de determinadas, né, proteínas, distribuição, tudo isso, mas aqui esse tipo de técnica nos permite já ver um pouco o quê? De resposta realmente metabólica, né? Então, que isso traz assim, possibilidades bastante interessantes mesmo, né? E aqui outros exemplos, então, de usando a mesma filosofia, ou seja, eu só vou detectar quando, né? Nesse caso, tem frete, então A, B e C é nessa mesma situação, né? Então, também tem outras enzimas que, na verdade, algum ligante faz com que ela mude a conformação. Então, olha aqui, a gente vai detectar quando a enzima mudou uma conformação, que isso, é lógico, está numa resolução muito abaixo do que a gente pode fazer qualquer tipo de imaginamento, né? Mas pela transferência frete aqui, se eu tiver um positivo dessa emissão frete, eu vou ter certeza que a enzima está nesse tipo de conformação, né? Então, mas também, na verdade, a gente pode fazer o oposto, né? Na verdade, eu tenho como positivo ou resposta que eu quero olhar quando eu não eu deixo de observar a emissão frete, que é nesse exemplo aqui, né? Então, eu tenho tanto o ativador como o repórter ligado a um único composto, aqui no caso o exemplo é uma protease, então o frete vai estar continuamente sendo detectado, mas a partir do momento que, sei lá, uma determinada condição, essa protease fica ativa e quebra, né? Então, essa minha molécula, ela para de emitir frete. Então, eu consigo usar, digamos assim, um sistema que eu marco que aquela protease está ativa, né? Porque se eu paro de observar o frete ali na minha célula, é porque aquela protease estava presente, porque ela só quebra esse tipo aqui de ligação, tá? Então, também existem, então, novamente, possibilidades super interessantes quando a gente tem esses tipos de técnicas, né? Mas é claro que para isso, novamente, precisa ter um desenvolvimento aí bastante grande desses marcadores fluorescentes. Então, como eu vou desenhar o meu ativador e o meu repórter? Então, porque o frete só é feito via o uso desses dois, né? Desse complexo, né? E também é lógico, preciso desenhar de maneira específica para aquela biomolécula que eu quero observar o fenômeno, né? Mas então a maioria delas vai ter realmente ou relação de, como nesse exemplo, proteína, ou uma ação enzimática, mas é claro que aqui vale o que a gente vem discutindo, né? Também a gente vai sempre buscar, por exemplo, que a estação do meu ativador, né? Primeiro, eu tenho que escolher um ativador que possa ser excitado, ter uma boa eficiência quântica de emissão e que essa emissão seja espectralmente combinada, que ativa o meu ativador. Então, essas moléculas em duplas têm que estar muito bem escolhidas, né? E, ao mesmo tempo, a emissão desse meu ativador, lembrando, tem que ser bem longe do que eu uso aqui de excitação, né? E aí é claro que todas aquelas propriedades que a gente está pensando e conversando por uma única molécula, aqui como é um complexo, tem que ser válido ali e escolhido para cada uma delas, né? O ativador tem que ter alta coeficiente de extinção, alta eficiência quântica de emissão de fluorescência, né? Aqui a mesma coisa, né? Tem que ter fotoestabilidade e todas aquelas outras características, mas aqui de maneira, então, duplicada e que eles sejam realmente bastante... essa transferência frete seja bastante otimizada. E aí também, lógico, desenhar aquela molécula, ela tem que
novamente, o frete só funciona quando as duas moléculas estão praticamente unidas. Não pode ter nada muito de distância, porque imagina, esse fenômeno é super... a probabilidade de ele ocorrer só existe quando essas duas moléculas estão praticamente juntas, né? Então, também, como desenhar isso de maneira que a possibilidade do frete ainda seja mais otimizada, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma microscopia feita via frete, né? Então, vocês estão vendo a emissão só do doador, né? Ou do ativador, que a gente está chamando, né? Aqui a emissão apenas do aceitador ou do que a gente chamou lá atrás do emissor, né? E no final só quando ocorre via frete, tá? Então aqui vocês conseguem observar e novamente que aqui se localiza muito melhor, digamos assim, o que é onde dada a associação proteica que você estava visualizando em termos de uma proteína estava com o ativador, a outra com o emissor, onde ela realmente ocorreu, digamos assim, aqui no caso são duas proteínas da mitocôndria. Então, essas informações individuais, você sabe onde está a proteína A, onde está a proteína B, e aqui você olha onde A e B estão realmente associadas naquela mitocôndria. Aqui também, né, outros exemplos, só para mostrar, e em termos de o que realmente a gente, novamente, começa a ter realmente um pouco mais de informação até em termos de metabolismo, de respostas celulares, não só uma informação a nível de morfologia. Então, aqui eu acho que eu acabo a aula de hoje. Aqui era só para mais mostrar em termos que tipo de resolução de microscopia se foi obtendo com essas outras técnicas. Como eu falei para vocês, eu nem conversei, algumas outras, tem a Palm também que acaba melhorando. Tem uma última aqui também, em termos de resolução também, que aumenta, essa aqui também, que o nome acaba ficando bonitinho, que é o DNA Paint. Mas essa também em termos de localização, DNA, porque na verdade se usa sequências de DNA para ligar a sua molécula marcadora, né, a fluorescente, mas vocês veem que aqui ela tem até um pouco mais de complexidade, porque olha, a gente usa imunomarcador indireto, porque eu uso um anticorpo primário para se ligar à biomolécula alvo, um segundo anticorpo que está ligada à sequência, uma sequência de DNA. Então, já tenho duas fases, lembrando daqueles procedimentos todos que a gente tem de fazer incubação, lavagem e assim por diante. E aí, mais um passo que é a molécula fluorescente ligada à sequência complementar que está aqui do segundo anticorpo. E aí o que acontece é que essa técnica, então, ela vai olhar onde está essa molécula fluorescente, mas é essa molécula fluorescente que está ligada, e que isso, então, me traz a resposta aqui dessa minha biomolécula de interesse. O problema daqui, o que acontece? Uma vez que você fez a imunomarcação da sua proteína-alvo, aí você vem e coloca as sequências complementares de DNA com as moléculas fluorescentes. Então, aqui, se eu jogar aqui a iluminação do microscópio, todas elas vão estar emitindo fluorescência.
né? Então, como é feito para só identificar que realmente se ligou aqui? Isso é feito com, na verdade, se usa, então, a iluminação por longos tempos, né? Então, vocês veem que tempos aqui de exposição da ordem é entre 100 a 300 microsegundos de exposição, isso é bastante. Só que, na verdade, depois, na hora de processar as imagens, se busca observar justamente as moléculas que estão mais presas aqui, porque daí elas vão estar realmente mais fluorescentes, de maneira mais ligada, né? E quando elas estão, se isso aqui se perde, essa ligação se perde, ou essas moléculas não, essas sequências aqui com o marcador fluorescente estão dissolvidas no meio, né? Aquela marcação não está fixa, né? Numa determinada região. Então, daí você sabe que se tem toda uma movimentação daquele fluoróforo, é que ele não está com ligação específica, né? Então, isso também acabou desenvolvida, é uma mais recente, né, do que as outras, né, ou que o STORM, que o STED, mas também resolveu, então, em termos de melhorar a resolução de diagnóstico, né, e aqui também a mesma imagem, digamos assim, das tubulinas, né, o que tem de imagem de um confocal convencional de fluorescência, e se eu pegar uma mesma região, né, e de uma área aqui do convencional, que a gente, né, não resolve nada, e aqui com o DNA Paint, o nível também, então, de resolução de diagnóstico, tá? Então, o nome vem, novamente, por o uso de sequências do DNA, mas não é que, na verdade, você usa especificamente essa técnica para olhar a estrutura de DNA, né? Até pode quando surgir marcadores, digamos assim, para alguma coisa mais relacionada, sei lá, cromatina, alguma coisa desse tipo. Mas também é uma outra técnica, digamos assim, que se buscou de desenvolvimento para essa definição, digamos assim, de melhorar a resolução diagnóstica. E, novamente, como eu falei, se a gente tem estudo aqui de sistema, de complexidade, é claro que, novamente, a engenharia desses marcadores vai depender, então, desse desenvolvimento. Como eu estava falando para vocês, vai surgindo as técnicas e se vão buscando fluoróforos cada vez mais voltados para tipos específicos, né, de técnicas de microscopia de alta resolução. Então, esse aqui é o meu último slide de hoje. Perguntas, meninos? Vocês gostaram desse tema? Deu para entender essas técnicas? Na verdade, eu quis usar essa aula para poder trazer um pouco dessas novas técnicas, né? Porque o Chico não abordou essas técnicas, né? Então, até para mostrar para vocês que realmente é um campo que tem um desenvolvimento aí muito grande, né? Tanto de instrumentação, dos marcadores, do processamento da imagem, né? Ou das técnicas, como se pode mexer nessas técnicas, mas realmente quando surgiram essas novas metodologias, quebrando então o limite de difração, realmente na área foi uma grande revolução, né? Inclusive dois pesquisadores foram agraciados, né, com o Prêmio Nobel por esse desenvolvimento, né? Então, quer dizer, quebrar o limite de difração da luz, ainda mantendo a microscopia óptica, foi realmente um desenvolvimento bastante importante para o campo, né, da microscopia. Então, tá bom, meninos. A minha parte realmente dessa disciplina era bem curtinha.
eu ia ficar mais na parte para a gente trabalhar em termos de como a gente faz o processamento das amostras, os protocolos importantes, mas eu acho que para eu dar isso em parte teórica fica um pouco complicado demais, né? Então, por isso que daí eu mudei um pouquinho a parte teórica, né? Mas eu tinha só realmente 2 aulas com vocês dessa disciplina, a parte mais teórica. E aí, quando a gente estiver, então, retornando para as atividades presenciais, porque da aula teórica de fazer marcação, o que é importante a gente olhar, fica muito difícil se eu não tiver com vocês realmente no laboratório, tá? Então, daí o que a gente combina é que assim que a gente puder retornar, a gente daí finaliza essa parte mais específica de preparo de amostras biológicas para microscopia confocal. Tá bom, então? Então, obrigada a vocês. Qualquer coisa, quem tiver, sei lá, ficou alguma dúvida, quiser discutir um pouquinho mais disso que a gente comentou nessas 2 aulas, vocês entrem em contato por e-mail e a gente vai se falando, tá bom? Então, obrigado, meninos. Continuem todos bem, confinados. Se